Olá a todos. E o quanto o Brasil esteve perto de um golpe militar de fato em 2022? Esse assunto é um assunto polêmico, claro, que você pode ter a sua opinião muito diferente da outra pessoa, da minha ou de quem quer que seja, mas vamos falar aqui com informação, porque é um assunto que está na pauta de todos os telejornais, é um assunto que todo qualquer lugar está sendo debatido, e para quem vai fazer o concurso nacional unificado, já foi dito que 8 de janeiro, aquele evento de 8 de janeiro lá em Brasília, vai ser cobrado de alguma forma. De alguma forma vai estar na prova. Pode ser na redação, pode ser em alguma questão, alguma coisa vai cair. Então você precisa saber os fatos. Eu te peço, sempre para que for escrever em prova, não diga a sua opinião política, se você é a favor do ex-presidente, se você é contra, se você acha que os manifestantes estavam errados, estavam certos, não é isso. Um local de prova não é um local para você deixar a sua opinião política. Eu já te disse que a pessoa que vai estar corrigindo é um humano. Então, se aquele ser humano for a favor ou contra, por exemplo, aqui, atrás de mim, o presidente Bolsonaro, se você errar na tua mão na hora de escrever, dizer que você é contra o Bolsonaro, isso e aquilo, pelas suas razões, e a pessoa que estiver lá tiver um afeto pelo ex-presidente, a sua prova vai ser corrigida de uma forma diferente. Somos seres humanos, inclusive juízes decidem dessa forma, então você precisa ser inteligente e não escrever exatamente a sua opinião política. Eu espero que não caia na prova subjetiva, mas a chance é muito grande, porque o pessoal que organiza a CESGRAN Rio já disse ali que recebeu essas informações, né? O pessoal que, aliás, aquele conselhão que eles fizeram, um grande conselho, o pessoal que organiza o concurso, já disse que 8 de janeiro o tema democracia é um tema que é muito fácil de cair. Então, se você tá desinformado sobre isso, agora é hora de informação. Porque o quanto o Brasil esteve perto de um golpe militar em 2022. E eu sempre digo para você nos ouvir e também entrar na Amazon, comprar nossos livros. É Ronan W. Botelho. Já tem pessoas copiando algumas coisas ali, quase igual, mas tem que ter meu nome, né? Ronan W. Botelho, autor. Aí você me ajuda, ou então no YouTube, no YouTube nós estamos com @Domingol, que é o nosso canal lá, que tem nossas reações, nossas outras coisas, vários shorts também. Lá no Spotify, que é o que mais crescemos hoje. E daí no Spotify é uma parceria com a Rádio Well, que é o Somando Clube de Matemática, que eu tenho feito algumas coisas com o concurso nacional unificado, porque matemática, ciências, está tudo dentro. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o quanto o Brasil esteve perto de um golpe de fato. João Félix, de BBC, dos Brasil em São Paulo. A operação da Polícia Federal desta quinta-feira, 8 de fevereiro, contra pessoas acusadas de uma, abre aspas, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, fecha, jogou luz sobre membros da cúpula das Forças Armadas e sobre o risco de um golpe militar no Brasil na virada de 2022 para 2023. Entre os investigados na operação estão o general da reserva Paulo Sérgio Nogueira e o almirante da reserva Almir Garnier dos Santos. Eles foram, respectivamente, comandantes do Exército e comandante-geral da Marinha no governo Bolsonaro. Ambos foram alvos de mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira. A PF diz que as pessoas investigadas na operação batizada por Tempus Veritatis e autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, o Alexandre de Moraes, buscam a manutenção do Estado do então presidente da República Bolsonaro no poder. Buscavam, né? Outros aliados do ex-ministro de Bolsonaro também foram alvos da operação, entre os quais o general da reserva Augusto Heleno, ex-chefe de Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e o general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil. Outro general que em 2022 era o comandante das operações terrestres e do Exército, Estevão Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, é citado como tendo concordado com a suposta sublevação. Os 4 militares ainda da ativa de diversas patentes também estão entre os implicados nas investigações. Em entrevista à CNN, após a operação, Jair Bolsonaro disse que não articulou um golpe de Estado. Antes afirmou à Folha de São Paulo que estava sendo alvo de uma perseguição implacável. Abre aspas, ninguém entende essa tentativa de golpe. Não se movimentou um soldado em Brasília para dar golpe em ninguém, disse Bolsonaro. Aliás, o ex-presidente também criticaram a operação e associaram o retorno de Bolsonaro a eventos públicos. Um dos documentos que embasaram a operação, segundo a PF,
Foi uma minuta que decretava a prisão de autoridades e determinava a convocação de novas eleições. O texto teria sido apresentado a Bolsonaro em novembro de 2022 por seu então assessor Felipe Martins, que foi preso nesta quinta-feira. Segundo o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro e se tornou depois colaborador das investigações, o texto que propunha a ruptura da ordem democrática chegou a ser debatido pela alta cúpula militar. Se todas as informações forem comprovadas, isso significa que o Brasil esteve próximo de um palco de um golpe de Estado quase 60 anos depois da última ruptura, em 1964? Para dois historiadores ouvidos pela BBC News Brasil, sim, houve risco, ainda que suposto movimento investigado aparenta não ter sido força para convencer um órgão central da hierarquia militar, o Alto Comando do Exército. A instância é composta por 16 generais de 4 estrelas da Força Terrestre, tradicionalmente e a mais influente das Forças Armadas. Muito perto de um golpe. Para João Roberto Martins, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e pesquisador de temas militares, os fatos divulgados até agora, se comprovados, indicam que estivemos muito perto de um golpe. Para ele, já havia indícios de participação de autoridades em discussões sobre um golpe de Estado, mesmo antes dessa última operação. O que talvez não se acreditasse é que iria ser feita uma investigação tão profunda e detalhada como esta, afirma. Martins diz que suposta presença de comandantes das Forças Armadas em uma reunião que teria tratado de possível golpe sugere que o tema chegou à alta cúpula militar. É impossível chegar mais alto do que isso. Ele diz acreditar que só não houve um golpe porque o alto comando do Exército teria rejeitado a iniciativa. Martins avalia que um golpe de Estado teria de ser necessariamente aprovado por essas instâncias formado por 16 generais do topo da carreira, afinal, a entidade controla a mais poderosa das 3 forças brasileiras. Ele diz acreditar que o comandante do Exército, que é um dos membros do alto escalão, levou o tema para o órgão, mas que não houve apoio majoritário à causa. Martins embasa essa opinião no fato de que, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição, apoiadores de Bolsonaro que defendiam uma intervenção militar passaram a divulgar nomes de generais que seriam traidores do movimento. Ainda assim, o pesquisador rejeita a noção de que o Exército agiu em defesa da democracia. Abre aspas. Não, o Exército impediu uma aventura que era defendida por um grupo muito comprometido com Bolsonaro e recebeu um apoio assustador no seio militar. Mas isso não foi suficiente para convencer a alta cúpula do Exército. Um grupo de generais percebeu que numa aventura dessas, você sabe como entra, mas não sabe como sai. Prossegue afirmando que as condições para um golpe em 2022 eram muito mais adversas que em 1964, última ocasião que as Forças Armadas tomaram poder no Brasil. Em 1964, diz Martins, o golpe era apoiado por uma grande potência, os Estados Unidos. Já em 2022, a vitória de Lula foi saudada por muitos líderes estrangeiros, e os Estados Unidos sinalizaram que não aceitariam uma ruptura democrática no Brasil, diz o professor. Olha aqui a diferença legal, então, para você falar. A diferença de 64 e 2022 foi o apoio americano. Americanos não queriam a ruptura. Já naquela época, sim. Quadrilha contra o Estado de Direito. É o tópico. Acho que, é a opinião dele, abre aspas. Acho que o risco de um golpe militar foi muito grande, diz Francisco Teixeira da Silva, professor aposentado de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Para Silva, a operação desta quinta-feira expôs um caso claro de formação de quadrilha contra o Estado de Direito Democrático do Brasil. Segundo o professor, de acordo com o relato da PF, se tramou em 2022 um dos famosos autogolpes latino-americanos, nos quais governantes agem para se manter no poder ao arrepio da lei. Silva também diz acreditar que a iniciativa fracassou por ter sido rejeitada pela maioria dos membros do alto comando do Exército. Foi então que, segundo o professor defensor da intervenção militar, teria mudado de estratégia. Em vez de propor um golpe pelo alto, passaram a aposta uma via por baixo, na qual a mobilização popular impediria de Lula governar e forçaria os militares a entrarem em ação. O que isso, como todos sabemos, não aconteceu. Olha só. Interessante essa história. Isso pode cair na prova? Com certeza pode cair na prova. O artigo é um pouco mais extenso, mas como a gente tem a proposta de ser 10 minutos, então eu encerro aqui. Mas interessante sabermos como foi tudo e o que pode ter acontecido. Forte abraço.